Bom dia, galerinha do oitavo ano. E lá vamos nós para mais uma semana de aulas remotas, né? Mas não é do jeito que nós gostaríamos, mas é do jeito que é necessário, certo? Não é por isso que vocês vão deixar de estudar e perderem o foco, ok? Galera, nós estamos iniciando o nosso segundo bimestre. E nesse segundo bimestre, o nosso primeiro conteúdo é crase, certo? E o que é crase? Crase é uma palavra de origem grega e significa fusão, mistura. Fusão, mistura do quê? De duas vogais idênticas, certo? Dois As. E de onde surgem esses As? É um A, que é a minha preposição, que o verbo ou nome rege, ele necessita, que se junta com o artigo feminino a, ou com o pronome demonstrativo a ou as, certo? Quem? Aquele, aquela, aquilo. O a do pronome que se junta também com o a do pronome relativo a qual, as quais. E quando há essa mistura, ela é indicada com quem? Com acento, certo? Com acento grave. Na língua portuguesa, nós temos o péssimo hábito, as pessoas têm o hábito de achar que o acento é crase. Não, nós só temos 3 acentos: o agudo, o grave e o circunflexo. Esse acento é o acento grave, que indica o quê? Que indica que houve uma fusão de uma preposição que o verbo ou o nome rege, que se juntou, se misturou com a artigo, com a dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, ou com o a dos pronomes, do pronome relativo a qual ou às quais, certo? No estudo da língua portuguesa, então, o nome que se dá a essa fusão das duas vogais é crase, ok? Tem uma particular importância a crase da preposição a, vou voltar, com o artigo feminino a ou as, e com os pronomes demonstrativos, tá? E com o pronome relativo. Estou repetindo, está aqui na nossa teoria. Em todas essas fusões das vogais idênticas, é assinalada com quem? É assinalada com acento grave. Então, o nome do acento é o acento grave, não é crase. Crase é a fusão, é a mistura de dois sons idênticos, que são representados por quem? Por duas vogais idênticas. Quais vogais? A vogal A, certo? Olha aqui o exemplo que eu coloquei. O uso apropriado do acento grave depende da compreensão da fusão das duas vogais. É fundamental também, para o entendimento da crase, dominar a regência dos verbos. O que é isso? Quando vocês aprenderam lá no 7º ano a análise sintática, nós não estudamos transitividade verbal. E quando nós estudamos a transitividade verbal, nós não estudamos que alguns verbos regem determinada preposição, como, por exemplo, o gostar, ele rege a preposição de. Então, aqui nós vamos falar daqueles verbos que regem a preposição a, como, por exemplo, o verbo ir. O verbo ir, ele rege quem vai a algum lugar. Então, ele rege a preposição a. Junto dele, sempre tem de ter a preposição a, tá? Olha o exemplo. Vou a igreja. Por que eu coloquei 2 as? Porque o verbo ir rege a preposição a, quem vai a, e igreja é um substantivo feminino. Se igreja é um substantivo feminino, ele aceita diante dele o artigo feminino.
Então, eu tenho a que o verbo rege, mais o a que o substantivo feminino aceita. Só que eu não falo vou à igreja. O que nós falamos? Vou à igreja. Houve o que aqui, oitavo ano? Houve a fusão desses dois as. O a que o verbo rege, mais o a que o substantivo feminino aceita diante dele. Então, se houve a fusão, essa fusão é indicada como? É indicada pelo acento grave. Esse acento grave indica que houve crase, que houve o quê? Uma fusão, uma mistura de duas vogais idênticas, certo? Ó, eu ainda coloquei para vocês, no exemplo acima, temos a ocorrência da preposição a exigida pelo verbo ir a algum lugar, e a ocorrência do artigo a, que está determinando o substantivo igreja. Quando ocorre esse encontro das duas vogais, elas se unem e essa união, essa mistura, essa fusão é indicada pelo acento grave, certo? Olha outro exemplo. Conheço a aluna. Quem conhece? Eu. Quem conhece, conhece algo ou alguém. O verbo conhecer rege a preposição a? Não. Então, se o verbo conhecer não rege a preposição a, e não rege a preposição a, por quê? Porque ele é um, deixa eu colocar aqui para vocês. Este verbo, ó, ele é um verbo transitivo, ele é um verbo transitivo direto. E a aluna é o meu objeto direto. E você sabe que um VTD, que um verbo transitivo direto, não rege preposição. Então, não houve fusão, não houve mistura. Esse A é só o artigo que está determinando a aluna, ok? Então, não houve a fusão de uma preposição mais um artigo, por isso não houve crase. Mas diferente daqui, ó, quando eu tenho refiro-me à aluna, quem se refere a algo. Este verbo é um verbo transitivo indireto e ele rege a preposição a. Aluna é o meu objeto indireto. Então, o que eu tenho aqui? O meu verbo rege a preposição a e o meu substantivo aluna está determinado. Então, eu refiro a aluna. Eu vou misturar esses dois sons idênticos. E esse resultado vai ser com o quê? Com o uso da crase. Com o uso da crase, certo? Com um acento grave que indica que houve a fusão de uma preposição que o meu verbo referir rege, mais um artigo que o meu substantivo feminino aluna aceita diante dele, ok? Então, olha aí, ainda coloquei para vocês. No primeiro exemplo, o verbo é um verbo transitivo direto. Conhece algo ou alguém? Logo, não exige a preposição, certo? E aí, então, não ocorreu crase, porque não houve a fusão. Já no segundo exemplo, o verbo é um verbo transitivo indireto. Fiz análise para você. Refere-se a algo ou a alguém. E exige a preposição a. E o substantivo, né, admite o artigo a. Então, houve a fusão, ok? Eu dei algumas dicas aqui embaixo antes de começar as regrinhas. Isso é dica, isso não é regra, é o que nós chamamos de macete. Há duas maneiras de verificar a existência de um artigo feminino, ou a ou as, ou de um pronome demonstrativo a ou as, certo? Após a preposição a. Então, eu tenho que ter um verbo ou um nome que rege a preposição a. A primeira dica é o seguinte: troca esse substantivo feminino
por um masculino. Se nessa troca você tiver ao, significa que houve a combinação de uma preposição que o meu verbo rege, mais o artigo que o meu substantivo masculino aceita diante dele. Onde eu tiver a mais o, que resulta na combinação do ao, com certeza eu vou ter a mais a. Por quê? Porque eu estou indicando que o meu verbo rege a preposição a e o meu substantivo aceita diante dele o artigo a. Olha aqui, conheço a aluna. Quando eu substituir aluna por aluno, eu conheço o aluno. Houve a mais o? Não. Só aceitou diante dele o artigo. Por quê? Porque o verbo conhecer não rege preposição a, como nós vimos aqui em cima. Diferente de quando eu vou trocar aluno, aluna por aluno. Refiro-me ao aluno. Por que se tornou eu refiro ao? Porque o verbo rege a preposição a e aluno é um substantivo masculino. Então, houve o quê? A combinação do a, preposição que o verbo rege, mais o que o substantivo masculino aceita diante dele. Então, quando eu troquei aluna por aluno, ficou ao. Então, no feminino, o meu verbo vai reger a preposição a e o meu substantivo feminino aceita diante dele o quê? O artigo feminino, que resultou em a com crase. A craseado, a com acento grave, indica que houve a fusão de uma preposição mais um a artigo, ok? O outro macete, a outra dica, é trocar o termo regente, aquele que rege a preposição a, acompanhado da preposição a, por outro acompanhado de uma outra preposição, de uma preposição diferente. Quais preposições? O para, o em, o de, o por, o sob e o sobre. Se, olha o que eu estou falando, essas preposições não se contraírem, se não houver a contração, o que você já sabe o que é contração, com o artigo, ou seja, não surgirem novas formas como o na ou nas, o da ou das, o pelo ou pelas, não haverá crase. Olha o exemplo. Penso na aluna. Quem pensa, pensa em algo. Então, o meu verbo rege a preposição em. E a aluna é um substantivo feminino. O que é o na? O na é o em preposição mais o a artigo. Houve uma fusão, que eu perdi letras, perdi fonemas, e resultou em quê? Em na. Apaixonei-me pela aluna. Quem se apaixona por alguém ou por algo. O verbo apaixonar rege a preposição por. A aluna é um substantivo feminino, ele aceita diante dele o artigo feminino. Então, o que é o pela? É o por preposição mais o a artigo, que se juntaram, se fundiram e resultaram em quê? Na preposição pela. Começou a brigar. Canso, troquei por outro termo regente. Então, aqui, nestes casos, houve a contração. Olha já aqui, começou a brigar. Cansou de brigar. Quem cansa, cansa de algo. O verbo rege a preposição de. Então, insiste em brigar. Quem insiste, insiste em algo. O verbo insistir rege a preposição em. Foi punido por brigar. Quem é punido por alguma coisa. Optou por brigar. Então, atenção. Lembre-se sempre de que não basta provar a existência de uma preposição a.
ou do artigo A. É preciso comprovar os dois. Por quê, oitavo ano? Porque tem que ter A mais A, certo? Não adianta eu ter só uma preposição ou só um artigo. Eu tenho que ter uma preposição mais um artigo. Eu tenho que ter a preposição a mais o pronome demonstrativo, aquele, aquela ou aquilo. Eu tenho que ter a preposição a mais o pronome relativo a qual ou às quais. Certo? O 1 e o 2 é só uma dica para que você consiga, como se fosse a prova real. Então, se eu substituir a palavra feminina, o substantivo feminino por um masculino e eu tiver ao, então no feminino eu tenho a mais a. E se eu trocar por outros verbos, outros termos regentes, e esses termos estiverem acompanhados de preposição, regerem preposição, também vai acontecer ali, certo? Mas é só dica que depois nós vamos aprimorar no decorrer dos nossos exercícios, certo? Eu separei a nossa crase para não ficar muito teórica, de muito tempo, em várias aulas, em 3 aulas, certo? E nessa separação, o que eu tenho aqui? Eu vou começar por onde não ocorre crase, ok? Onde não ocorre crase. Galera, é evidente que se o termo regido, ou verbo ou nome, não admitir a preposição, certo? A, e eu não vou ter, se estiver seguido do artigo feminino a, não haverá crase, porque nós acabamos de ver, eu preciso ter 2 as. Um que o verbo rege, ou que o meu nome rege, e o outro que o meu substantivo feminino aceita diante dele, certo? Então, vamos pensar. Tem como haver crase diante de substantivos masculinos? É claro que não. Por quê? Porque se eu colocar diante de substantivos masculinos, primeiro, o substantivo masculino, ele não aceita o artigo feminino diante de si, certo? E é só você pensar comigo. Se nós vamos colocar um artigo diante de um substantivo masculino, ele tem que ser um artigo masculino. Então, se eu colocar uma crase diante aqui, por exemplo, andamos a cavalo. Se eu colocar uma crase antes de cavalo, eu vou estar afirmando ali, eu vou estar admitindo que a preposição a mais o artigo feminino a sendo usado diante de um substantivo masculino. E isso não faz sentido, certo? Não faz sentido eu colocar um artigo feminino diante de um substantivo masculino. Substantivo masculino aceita o quê? Ele vai aceitar artigo masculino, o ou os. Então, é só eu pensar, se o meu substantivo é masculino, ele não vai aceitar diante dele o artigo feminino. Ele não aceitando o artigo feminino, não vai haver fusão. O máximo que eu vou ter é o a que o meu verbo rege, certo? Então, andamos a cavalo, fomos a pé. A pé, aqui é o modo que nós fomos. Então, o verbo é um verbo intransitivo, a pé é o modo que nós fomos, mas pé é substantivo masculino, é o pé. Então, ele não aceita diante dele quem? O artigo feminino. Se ele não aceita artigo feminino, não há o quê? Fusão. Não há A mais A. Se não há A mais A, não há o quê? Crase. Fazemos o exercício a lápis. Novamente, lápis é substantivo masculino. Substantivo masculino não aceita diante dele o quê? Artigo feminino. Se não tem artigo feminino, não há fusão de A mais A. Assistimos a espetáculos magníficos. O verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, ele é um verbo transitivo indireto. Então, ele rege a preposição a.
espetáculos é substantivo masculino. Ele não aceita diante dele o artigo feminino. Ele aceita diante dele o artigo masculino. Então, não há a fusão aqui. Só há o quê? O a, que é a preposição, que o verbo rege. Então, oitavo ano, vocês têm de colocar em mente que, vocês têm de ter em mente que, para que haja crase, eu tenho que ter a fusão de dois As. Um A que vem de onde? Do meu verbo, do meu nome, e o outro A que vem diante de um substantivo feminino, dos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, certo? Ou do pronome relativo a qual e as quais. Então, onde não há? O primeiro caso que não há crase é diante de substantivos masculinos. E tem uma lógica aí. Por que não há crase? Porque o meu substantivo masculino não aceita diante dele o artigo feminino, certo? Ele só aceita artigo masculino. Certo? Eu quero que a hora que vocês estiverem ouvindo esta aula, assistindo a esta aula, coloque aqui na frente a explicação que eu acabei de dizer. Por que não há diante de substantivo masculino? Porque o substantivo masculino não aceita diante dele o artigo feminino, certo? O segundo caso que não há crase. Não há crase diante de verbo. Por quê? Pois o meu verbo, ele não tem distinção de gênero. O verbo, ele não é nem masculino e nem feminino. Se o meu verbo não é nem masculino e nem feminino, ele não aceita diante dele o artigo feminino ou artigo masculino. Então, olha aí, verbo não tem distinção de gênero. Se o verbo não tem distinção de gênero, certo? Não tem necessidade de ter diante de si um determinante de gênero, que é quem? O meu artigo. O que é o meu artigo? É um determinante, certo? Então, se ele não tem gênero, não tem por que ter diante de si um determinante de gênero, tá? Que é a função do artigo. Ou seja, não há nem artigo feminino, nem masculino diante dos verbos. Se os verbos não precisam de artigos, a crase é impossível de ocorrer. Então, se os verbos não têm nem artigo feminino e nem artigo masculino diante de si, a crase é impossível de ocorrer. Porque o que nos resta é só a preposição que o verbo rege. Ele não há a fusão. Eu volto a dizer, para ter crase tem que ter fusão de dois As. Dois As. O A preposição mais o A artigo ou as artigo. O A preposição mais o A do aquele, do aquela e do aquilo. O A preposição mais o A do pronome relativo a qual. Ok? Então, olha a lógica. Se verbo não tem gênero, ele não aceita, não há necessidade de colocar diante dele determinantes, que essa é a função dos meus artigos. Olha o exemplo. A criança começou a falar. A falar ali, ó, o verbo é falar, então ele não aceita diante dele o quê? Artigo. Se não aceita diante dele artigo, não tem crase, certo? Depois nós temos ali, aqui, ela não tem nada a dizer. Novamente, verbo. Estavam a correr pelo parque. Estou disposto a ajudar, tá? Então, observe como os verbos não admitem artigos, constatamos que o A dos exemplos acima é apenas a preposição. Logo, não ocorre crase, certo? Depois nós temos aqui, não vai ocorrer crase diante da maioria, olha o que eu estou dizendo, dos pronomes e das expressões de tratamento, com exceção das formas senhora, senhorita
e dona. Olha o que eu disse. Não diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, certo? Não ocorrerá crase, exceto ali, uma exceção, as formas senhora, senhorita e dona, certo? Então, ó, diga a ela que não estarei em casa. Diga a quem? A ela. O verbo dizer rege a preposição a, certo? O verbo dizer rege a preposição a. E ela é o meu substantivo, é o meu pronome pessoal. Eu acabei de dizer que os pronomes não aceitam diante dele o quê? Não aceitam diante dele o artigo. Eu falo assim, a ela chegou? Não, eu só uso o quê? O meu pronome. Então, não houve fusão. Se não houve fusão de A mais A, não houve o quê? Crase, certo? Então, antes de pronomes pessoais, demonstrativos e indefinidos, não tem crase, certo? Então, antes de pronomes pessoais, demonstrativos ou indefinidos, não temos crase. Olha o exemplo. Exemplo, entreguei a todos os documentos necessários. Entreguei. Quem entregou? Eu. Entreguei a quem? A todos. Todos, pronome indefinido. Se é pronome indefinido, ele não aceita diante dele quem? Diante dele não tem o artigo, tá? Então, os pronomes não aceitam artigos diante de si. Temos somente o quê? Esta preposição, ok? Temos só a preposição que o verbo rege. Ele fez referência à Vossa Excelência. Vossa Excelência é um pronome de tratamento, certo? Aqui, expressões de tratamento. As expressões de tratamento não recebem crase, exceção, senhora, senhorita e dona. Senhora, senhorita e dona, sim. Então, nós temos aqui, então, quem faz referência a alguém. O verbo rege a preposição a, mas Vossa Excelência é um pronome de tratamento, ok? Peço a Vossa Senhoria que aguarde alguns minutos. Quem pede? Eu. Peço a quem? O verbo pedir rege a preposição a, mas Vossa Senhoria é um pronome de tratamento. Um pronome de tratamento não aceita diante dele o artigo. Então, não há fusão de A mais A. Se não há fusão, não há crase, certo? Mostrarei a vocês nossas propostas de trabalho. Mostrarei a quem? A vocês. O verbo mostrar rege a preposição, mas vocês, que é o meu pronome, ele não aceita diante dele o artigo, certo? Quero informar a algumas pessoas o que está acontecendo. Quem quer informar? Eu. Informar a quem? A algumas pessoas. Algumas, pronome indefinido. Se é pronome indefinido, ele não aceita diante dele o artigo. Se não tem artigo, não houve a fusão do a preposição. Este é só o quê? O a que o verbo rege. Coloquem aí, prestem bem atenção. Para haver crase, tem que ter a fusão do a preposição, que o meu verbo ou o meu nome rege, mais o artigo, ou o a dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, ou o a preposição mais o a dos pronomes, do pronome relativo a qual ou as quais, certo? Tem que ter dois As para eu misturar, tem que ter dois As para eu fundir ali. Se não tiver, não há crase, certo? Quero informar a algumas pessoas o que está acontecendo. Então, informar a quem? A alguns. Pronome indefinido. Isso não interessa a nenhum de nós. Quem não interessa? Isso é o meu sujeito. Não interessa a quem? O verbo interessar rege a preposição a. Se ele rege a preposição a, ele é um verbo transitivo indireto. Nenhum é pronome indefinido. Pronome indefinido não aceita diante dele artigo. Se não aceita diante dele artigo,
desculpa, não houve crase, não houve a fusão. Aonde você pretende ir a esta hora? E vimos nos exemplos anteriores ali que ir a, quem vai a algum lugar, certo? Então, e esta é pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo não aceita diante dele artigo. Se não aceita diante dele artigo, não há o quê? Não há crase, certo? Agradeci a ele, a quem tudo devo. Agradeci a quem? A ele. Agradeci, eu devo a quem? A ele. Quem aqui está retomando o pronome ele. Quem agradece, agradece a alguém. Quem deve, deve a alguém. Certo? Então, o pronome relativo ali, ó, ele não aceita diante dele o artigo. Se ele não aceita diante dele o artigo, não temos o quê? Crase. Então, não houve a fusão do a preposição mais o a artigo. Ok? Os poucos casos em que ocorre crase diante dos pronomes podem ser identificados pelo método do quê? Da substituição. Troque a palavra feminina por uma masculina. Caso essa substituição resulte no ao, ocorrerá crase. Então, dá para a gente saber os poucos casos dos pronomes que aceitam diante dele artigo pelo macete, certo? Então, refiro-me a essa mesma pessoa. Mesma é pronome. Refiro o verbo rege a preposição quando eu trocar por pessoa por indivíduo, por exemplo, refiro-me ao mesmo indivíduo. Então, houve a combinação de a mais o. Então, aqui, o mesmo aceita diante dele o artigo. Se aceita o artigo, aqui também aceita. Então, houve a mais a, certo? Informei o ocorrido à senhora. Informei o ocorrido ao senhor. Quando eu substituí senhora por senhor, aceitou diante dele o artigo. Se aceitou diante dele o artigo, então lá na senhora também vai aceitar. Então, houve a fusão do a preposição mais o a artigo. Certo? A maioria dos pronomes não aceitam, mas alguns aceitam. Então, a substituição do feminino pelo masculino vai te ajudar a saber se aquele pronome rege ou não a preposição. Desculpa, se aquele verbo rege a preposição, tem que reger, ou o nome. Mas se aquele pronome aceita diante dele o artigo feminino, certo? Peça a própria Cláudia para sair mais cedo. Peça ao próprio Cláudio. Quando eu substituí Cláudia por Cláudio, o que aconteceu? Houve a mais o. Se houve a mais o, tem crase, certo? E não ocorre crase diante de numerais cardinais. Chegou a 200 o número de feridos. 200 é numeral cardinal, certo? Daqui a uma semana começa o campeonato. Então, diante de numeral cardinal, não há crase. Então, oitavo ano, se você guardar ali, ó, crase, e pensar, raciocinar o porquê que eu não uso diante dessas palavras, vai ficar muito mais fácil. Então, eu não uso crase diante de substantivos masculinos, e não uso por quê? Porque se o substantivo é masculino, ele não aceita diante dele o artigo feminino, ele vai aceitar diante dele artigo masculino, então não há a fusão de dois as, certo? Eu não uso crase diante de verbos no infinitivo. Por quê? Porque verbo não tem gênero, ele não é nem masculino e nem feminino. Se ele não é nem masculino e nem feminino, ele não aceita, não há necessidade de colocar diante dele um determinante, que é o meu artigo. Então, não tem crase, certo? Depois, diante da maioria dos pronomes ou expressões de tratamento não há crase, certo? Exceto senhora, senhorita e dona, e os poucos pronomes que aceitam diante dele este artigo, você consegue identificar pelo macete que eu indiquei anteriormente. Troca o substantivo feminino pelo substantivo masculino. Troca
ali, ó, troca a palavra feminina, né, ou substantivo feminino, por uma masculina. Se nessa troca houver, surgir, na verdade, o A mais O, no feminino eu tenho o A mais A, certo? O que eu quero que vocês façam hoje? Eu quero que vocês guardem, estudem essas dicas. Primeiro, estudem o que é crase, certo? Depois estudem onde não ocorre crase. Por quê? Porque amanhã eu vou apresentar onde ocorre, certo? Então, novamente, vocês estarão com várias regrinhas e regrinhas nós memorizamos e depois nós vamos aplicá-las no nosso exercício, ok? Então, tchau, tchau, até amanhã.